E a polêmica literária da semana? Vocês estão sabendo? Mas pera, será que ela é tão nova assim? Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Num final de semana recente, uma criadora literária veio em suas redes sociais compartilhar que ela não lê livros LGBT. Você deve ter visto vários conteúdos sobre isso, em formato de posts, em formato de vídeos mesmo, nos seus TikToks e Instagrams. Muita gente falou sobre isso, inclusive eu também fiz um vídeo sobre isso, um vídeo curto. E se você viu meu conteúdo em relação a isso, você já sabe do óbvio, que é que LGBT não é um gênero literário. Então a gente pode dizer que a gente não lê livro de suspense, que a gente não lê livro de fantasia, né, que são, de fato, gêneros para destrinchar que tipo de história a gente não gosta de ler. E hoje eu venho aqui não para poder repetir esse óbvio mais uma vez, principalmente porque muita gente já fez isso, e também não venho falar sobre os discursos que essa pessoa que trouxe esse assunto à tona mais uma vez falou, porque muita gente também já falou sobre isso. O que eu quero falar com vocês aqui hoje é justamente sobre essa situação ser apenas mais uma. Esse foi só mais um caso. Essa foi só mais uma pessoa. Essa foi só mais uma pessoa, porque sim, ela não é a primeira pessoa e infelizmente não será a última a declarar que não lê histórias LGBT. Ou falando da forma que realmente se encaixa essa categoria, histórias de protagonismo LGBTQIA+. Essa não foi a primeira vez que a gente viu pessoas falarem que se recusam a ler histórias que mostrem as nossas existências. E nós da comunidade leitora, que somos pessoas LGBTQIA+, e não apenas a gente que está do lado de cá lendo as histórias, mas as autorias também, falamos sobre isso a todo momento, diversas vezes durante o ano. Inclusive, enquanto rolava esse novo caos, alguém compartilhou uma pessoa indo comentar lá no post falando que, nossa, adorei a história, pena que é sáfica, então eu não vou ler por isso. Sendo que se você pensar um instante, você consegue identificar que não tem nada demais numa história ter protagonista sáfica, ou ter um casal sáfico ali. A história pode não ter nada a ver diretamente com aquele relacionamento, é só um relacionamento que está acontecendo, ou só a protagonista que é um protagonista sáfica. Essa é apenas uma característica do livro que mostra um diferencial que pode vir a atrair até outras pessoas ao consumirem. Nesse caso, pessoas que podem se ver na história. E aí mesmo que elas vão querer consumir aquela história. A narrativa não vai ser empobrecida porque a personagem principal é sáfica. E esses tipos de comentários acontecem sempre. Sempre e sempre. Eu fico muito feliz que nunca chegou nada diretamente pra mim, sabe? Ninguém nunca chegou no conteúdo meu e botou isso. Mas eu já cansei de ver sobre isso em outros perfis de outras pessoas criadoras de conteúdo literário e também de autorias quando estão contando sobre suas histórias, divulgando as suas histórias. Algumas pessoas, elas não simplesmente têm essa ideia errada e só guardam para si. Elas fazem questão de expor isso, comentando isso nas postagens das pessoas. E é por isso que quando alguém, principalmente alguém grande, chega publicamente nas suas redes e fala que não lê livros LGBT, escancarando seus pensamentos um tanto quanto contraditórios, mas pessoas que têm aquele mesmo pensamento, que compartilham daquele mesmo sentimento, que já comentaram em outras postagens, ou não comentaram, mas quem já comentou e quem não comentou, vê ali uma força maior de lá, eu não tô tão errada assim. Parêntese para dizer que quando eu falei que os pensamentos são tanto contraditórios é porque a pessoa fala que não lê livros LGBT por conta dos seus princípios cristãos. No entanto, ela consome histórias muito pesadas, inclusive envolvendo fornicação, e nesse caso não tem problema, né, já que não é entre pessoas LGBT. Quando perfis muito grandes começam a falar sobre as suas repulsas em relação às nossas existências, a histórias que tenham a gente presente, outras pessoas veem ali uma permissão, uma autorização de eu posso sim odiar também, já que essa pessoa que é a minha grande referência também não gosta, também despreza. E ela passa a ter um sentimento de autorização de nos odiar mais livremente. E é por isso que nós devemos sim fazer muito barulho quando esses assuntos acontecem de novo, toda vez que eles vêm à tona de forma mais forte. Porque como eu disse para vocês, a gente já fala sobre isso o tempo todo, várias vezes durante o ano. Porque só quando uma coisa maior e mais absurda acontece que o assunto ganha destaque. E aí a gente para de dar murro em ponta de faca um pouquinho
e comece a ser um pouquinho mais escutado. E assim, realmente ninguém tem obrigação de ler livros LGBT. Mas como eu vi num post maravilhoso da diva Laís Vampifada, você não é obrigada, mas você deveria ler. Porque ler exercita a empatia. Quando você lê histórias diversas, você expande o seu acervo. Você expande o seu acervo de conhecimento, o seu acervo de tolerância, o seu acervo de compreensão sobre outras pessoas. Mesmo que a história possa ser uma grande fantasia, ainda assim você vai ver vivências ali diferentes da sua. Você pode ter muitas reflexões diferentes enquanto se aventura numa história de romance, ou de drama, ou de ficção científica, ou de fantasia. E isso independente da identidade ou sexualidade daquele personagem. Só que se você for ler uma história em que você sabe explicitamente que a protagonista ali, por exemplo, é uma mulher bissexual, você vai vivenciar novos mundos junto com ela, vendo o mundo a partir da ótica dela e das vivências dela. E ela ser uma mulher bissexual não quer dizer que a história vai girar em torno disso. Só quer dizer que a história vai ter uma ótica atravessada pela visão dela. A história só vai ter camadas a mais e se tornar mais rica. E nada que vai atrapalhar a sua experiência lendo. E isso pode acontecer em qualquer tipo de narrativa, porque nós podemos estar em qualquer gênero literário. O personagem ser LGBTQIA+, não vai afetar a aventura que ele vai viver na história e não vai afetar em nada a sua aventura enquanto o acompanha. Ai, mas eu não leio histórias que tem personagem central gay porque eu não vou me identificar com esse personagem gay. E por acaso você vai se identificar com o unicórnio de crina cintilante daquele livro de fantasia que você tá lendo? Se for pensando por esse viés? Sem falar que você é realmente obrigado a se identificar 100% com todo e qualquer personagem que você lê? E se a gente for pensar só por identificação, a gente nunca poderia consumir nada, nem de filmes, nem de séries, nem de livros, porque a gente não se viu nas histórias durante muitos e muitos anos. Inclusive, eu estava vendo esses dias um post falando sobre o quanto sente saudade das histórias, das comédias românticas do início dos anos 2000. E eu adorava aquelas histórias. Só que, gente, aquelas histórias, por mais que elas fossem muito legais de assistir e divertidas, elas só tinham mulheres brancas, loiras e héteros. Então eu não deveria assistir nada disso porque eu não vou me identificar com nenhuma delas. É isso? Sem falar também da questão financeira, né? Que todas elas tinham uma condição financeira bem boa. A gente lê uma história para conhecer pessoas, para conhecer personagens, conhecer suas narrativas e o que elas podem nos entregar. A gente não lê só para poder se ver numa página. Claramente que se ver numa página é muito bom. Numa página só não, né? Numa narrativa inteira. É muito bom a gente abrir um livro e se ver nele, se reconhecer nele. Eu também amo quando eu abro uma história e eu vejo que a personagem central é uma bissexual negra. Só que nem toda história vai ser assim. Principalmente porque nem tem tanto acervo para isso, porque muita gente nem escreve. Tem várias atualmente que, bom, nos últimos 10 anos as coisas melhoraram muito em relação a isso. Só que se for pensar por esse viés, nós, pessoas LGBTQIA+, não vamos consumir nada nunca. A gente estaria dentro de uma caverninha, não consumindo nada e começando a consumir dos últimos anos que as coisas foram melhorando pra gente. Isso sem citar outros recortes de nossas existências, né? A gente não pode se limitar a ler histórias apenas de personagens que sejam iguaizinhos a gente, principalmente porque isso nem existe. Eu sempre conto pra vocês o quanto eu sempre leio histórias movida por curiosidade e conexão com o personagem. Eu preciso que as histórias tenham pelo menos uma dessas duas coisas. Se tiver as duas, pra mim é prato cheio. E quando eu digo que eu me conectei com o personagem numa história, isso não quer dizer que eu me conectei com ele simplesmente porque ele é bissexual. Tem bissexuais, inclusive, que eu detesto das histórias. E com certeza a minha curiosidade de consumir aquela história não vai vir simplesmente porque o personagem central é LGBT+. Eu vou lendo uma história porque a cada página que eu me deparo, eu vejo uma história extremamente instigante, que me desperte a curiosidade de conhecer mais daquela personagem e de tudo mais que ela pode trazer para mim. Por que a história dela é tão curiosa pra mim? Por que tá sendo curiosa pra mim? Eu vou lendo pra descobrir tudo isso. E é por isso que não faz sentido dizer que não quer ler um livro porque ele é um livro LGBT. Porque essa é apenas uma das características daquela história. E é por isso que essa discussão vai para muito além desse caso. Porque isso aconteceu de novo. E nós estamos aqui falando sobre de novo. E não, eu não tô falando de gente inconveniente e interesseira que aproveitou que aconteceu uma polêmica
nas book redes e aí resolveu se pronunciar sobre algo, porque infelizmente tem muita gente assim. Sempre estoura uma treta nas book redes a cada 3 meses e as pessoas acabam criando conteúdo sobre isso, o que é normal. Só que existem algumas coisas mais específicas, tipo isso, que a gente vem falando há muito mais tempo. Posicionamento é essencial, é claro, mas nós sabemos bem quem são as pessoas que estão falando agora porque realmente querem dar uma voz ainda maior ao que está acontecendo e quem está fazendo só por conveniência. E faz mesmo, afinal, o ódio engaja. E nós que já falávamos sobre isso há muito tempo, seguimos falando ainda mais agora porque a gente precisa aproveitar, infelizmente, quando algo assim acontece, para dar mais voz ao que a gente já vem trazendo há muito tempo. E é necessário usarmos nossa voz para que ela ecoe por todo canto, porque, como eu disse, quando uma pessoa fala sobre esse assunto, expondo que não lê livro LGBT, acaba que outras pessoas veem ali uma força de dizer eu não estou tão errada assim, e começa a disseminar vários preconceitos enquanto tenta justificar o porquê que não lê livros de protagonismo LGBT. E se a gente deixar apenas essas pessoas falarem, a gente vai dar espaço para elas, para que a voz delas seja mais forte. Por isso precisamos sim falar sobre isso, por isso que eu tô aqui falando sobre isso. Falando principalmente em nome das pessoas que não podem falar ou que não aguentam mais falar sobre isso. Porque tem gente, galera, que já tá no nível de saturação tão grande que não aguenta mais. Por exemplo, a criadora Milena, do perfil Enevoada. Milena fala o tempo todo sobre esses assuntos, principalmente quando envolve negritude, quando envolve mulheridades no mundo nerd. Milena fala muito sobre isso e tá muito cansada de tudo isso. E realmente tudo isso é muito cansativo. E saliento aqui que a gente, quando fala sobre esse assunto, a gente não tá falando com as pessoas diretamente que falam sobre isso e têm a mente engessada em relação a isso e estão nem aí, não querem mudar, sabe? A gente tá falando sobre pessoas que estão com a perspectiva errada, mas querem refletir sobre o assunto. A gente está falando com pessoas LGBTQIA+, que infelizmente também são afetadas por lerem discursos assim. Além de que, eu acho muito importante a gente não falar sobre as pessoas, diretamente sobre as pessoas que fizeram as coisas, não apenas por um motivo de processos que podem vir, né? Infelizmente, rola isso mesmo. Mesmo que a pessoa tenha exposto as coisas que fez, ela mesma fez publicamente, comentou nos lugares, comentou nas redes sociais, ainda assim, se a gente salienta aquilo e pega aquilo para falar sobre, para comentar sobre, a gente ainda sofre ameaça de processo, né? Então, eu acho importante não falar diretamente sobre por isso, mas não apenas por isso, mas porque quando a gente dá nomes, e não que as pessoas não possam nunca falar quem são, o que for e etc, né? Tem gente que faz isso, inclusive já fizeram bastante, já exporam bastante sobre isso, né? Mas eu acho importante também não dar nomes, porque isso cria uma passagem mais rápida para chegar a essas pessoas, porque muita gente vai chegar a essas pessoas também, né? Vai chegar porque compactua dos mesmos pensamentos, então levada pelo movimento de ver as pessoas falando sobre isso, elas vão achar o perfil mais fácil e seguir mais fácil. E não que as pessoas que têm interesse nisso não fossem atrás de encontrar, mas a gente sabe o quanto muita gente tem preguiça mesmo na internet e acaba precisando de um vínculo mais fácil. Então, se a pessoa comenta sobre algo e aí fala o nome e aí a pessoa vê ali e faz, é fulano, já vai atrás seguir. Entenderam a lógica? E quando a gente evita falar sobre quem fez e falar sobre a situação que se repete, a gente fala do caso principal aqui, do problema principal aqui, e não de alguém específico. E evita dar força para esse alguém específico. Porque é isso, não é só uma pessoa falando sobre, é alguém a mais. Isso já acontece o tempo inteiro. Esse vídeo é para ser aquele lembrete de você dar voz e vez a pessoas LGBTQIA+, para você ler narrativas em que a gente está presente, para você seguir pessoas LGBTQIA+, que criam conteúdo literário, conteúdos incríveis, que falam sobre histórias diversas. Eu já falei com vocês aqui no canal que eu sou uma criadora literária LGBTQIA+, eu sou uma pessoa bissexual, assexual, e eu sou uma mulher negra, e eu falo aqui sobre livros
que tenham protagonismos LGBTQIA+, que são principalmente de romance e de fantasia, mas tem outras pessoas também LGBTQIA+, que falam de outras histórias, que têm outros gêneros literários, que abordam outros gêneros literários, que merecem ser conhecidas por vocês também, que devem ser consumidas por vocês também, para que vocês conheçam essas histórias e possam falar delas por aí, consumir elas e se apaixonar por elas. Então não espere um movimento como esse acontecer para dar vez e voz a nós, para nos incentivar a continuar criando, a continuar existindo, a continuar trazendo histórias para vocês, a continuar estimulando que as autorias continuem trazendo as suas histórias para nós. Nos veja, nos engaje o ano inteiro, esteja conosco o ano inteiro, porque quando a gente se une, a gente acaba sendo uma voz muito mais forte. Então, nos ajude nesse processo. Você, pessoa que é LGBT+, ou não, sabe? Nos ajude nisso e nos apoie. Quando você vê alguma coisa assim mais absurda, responda ou denuncie, sabe? Porque isso faz com que a gente tenha mais força. Nem que essa força seja para ser uma blindagem em nosso entorno, porque, gente, é muito ruim você ser atacado o tempo todo simplesmente porque você existe. Infelizmente ou felizmente, vivemos dentro de bolhas, né? E às vezes falam, você tem que sair da sua bolha. Às vezes é muito difícil sair de bolha, gente, porque a gente vive num lugar às vezes tão bom de estar dentro da nossa bolinha. Eu recebi a mensagem essa semana, inclusive, de uma seguidora minha, que falou assim, nós da comunidade olorosa, quando a gente sai da nossa bolha, da nossa comunidade, que é tipo, lembrando que a homofobia existe, sabe? Porque a gente tá dentro de um lugar tão lindo, tão confortável, tão cheiroso, que às vezes a gente esquece que um monte de coisa ruim acontece sim no mundo, que o mundo é sim assustador, ele é sim terrível. E infelizmente, fora da internet, essas pessoas continuam existindo. Muita gente fala assim, fecha a internet que o assunto para de existir. Esse caso não vai deixar de existir, gente, porque as pessoas elas podem até não diretamente nos xingar da mesma forma que elas fazem na internet, mas elas vão nos proferir palavras que vão nos machucar, mesmo que seja na sutileza, sabe? Além de nos lançar olhares violentos que vão nos ferir também por vermos que elas não querem que a gente esteja naquele lugar. Eu fico feliz que certas pessoas eu não tenho acesso nem mesmo online, que algumas pessoas, mesmo que a gente não siga nas bookredes, a gente já viu algum conteúdo. E essa coisa de eu não conhecer não quer dizer que você não conhecia. E isso me lembrou uma coisa muito importante que a minha amiga Ana, do perfil Falo Sobre Livros, trouxe nos stories dela. E eu acho que vale muito a pena repetir aqui. Que é assim, gente, certas coisas a gente não precisa esperar que as pessoas digam com todas as letras. A gente não precisa esperar que a pessoa grave um story ou poste um post no Instagram sobre algo pra gente saber o que aquela pessoa de fato pensa. Tem coisa que a pessoa não precisa externalizar, literalmente. Mas se a gente observar os comportamentos, o perfil da pessoa, o que a pessoa traz, o que ela fala, como ela fala, a gente começa a perceber alguns certos detalhes que só ficam mais claros quando a pessoa externaliza seus pensamentos. Então sempre se questione, aquela pessoa que eu tô acompanhando, ela fala de diversidade? O que ela aborda nas coisas, nos posts dela? De quem ela fala? Como ela fala? Aulas nacionais? Todas essas coisas, gente, faz a gente conseguir mensurar toda uma ideia de quem a gente está acompanhando. Então, por favor, prestem muita atenção em quem são as pessoas que vocês seguem. E se nós, pessoas de olhares não treinados, e que somos apenas meros consumidores de redes, né, e pessoas leitoras que estão acompanhando, pessoas criadoras de conteúdo literário, a gente consegue visualizar isso? Sabe quem também consegue? Editoras. Editoras conseguem visualizar, porque editoras têm até equipe que preste atenção nesses detalhes. Isso é uma coisa que me pega muito, porque editoras levam um tempo para conseguir firmar parcerias, porque elas têm que analisar os perfis das pessoas, né? E eu não estou falando sobre esse caso específico, tá? Eu estou falando sobre um todo, certo? E aí, muitas editoras acabam fechando parceria com essas pessoas que não são tão legais assim em relação à forma de criação, em relação a essa diversidade mesmo, e passar algo muito positivo para sua audiência, mas não dão essa chance para criadores pequenos. Isso é muito triste. E é triste, principalmente, gente, porque muita gente pode pensar
que parceria com editora é nada, já que a gente não recebe financeiramente para fazer isso. Só que quando a gente tem parceria com uma editora, a gente ganha, de certa forma, uma credibilidade e relevância. Isso porque quando a gente fala de um livro que está sendo lançado, né, um livro que a editora falou, o livro está sendo lançado, o livro está sendo divulgado pela editora, e a gente fala sobre esse livro, as pessoas vão na busca daquele livro que a editora falou, e aí acham o nosso conteúdo. Então a gente acaba tendo mais visibilidade por conta dessa parceria com a editora. A gente acaba tendo uma credibilidade maior, porque as pessoas pensam, nossa, essa pessoa cria conteúdo tão bom que a editora quis se filiar a ela, quis alinhar a sua forma de criação a ela. Tem vários vídeos meus que são mais acessados justamente porque foram vídeos feitos sobre livros de parceria com a editora. Então, quando nós falamos sobre um assunto e cobramos posicionamento da editora para que fale sobre aquilo também, para que se posicione sobre aquilo, isso faz com que a gente tenha ainda mais força e mostre que o que a gente está falando é realmente muito importante e muito relevante. Então, vocês também cobram as editoras sempre, principalmente pedindo mais livros LGBTQIA+. Consumo de histórias LGBTQIA+, é muito importante, não apenas por nós, pessoas da comunidade, porque esse consumo vai normalizar as nossas existências nas suas vidas, porque infelizmente muita gente esquece que a gente existe, né? E por favor, falem de nós o ano inteiro. Das histórias indies às histórias de editoras. E sigam pessoas que falem de nós sempre. Criadoras literárias e autorias, LGBTQIA+, ou não, mas que falem de verdade e com sinceridade sobre nós. Busquem por vocês essas indicações, porque, gente, teve uma galera aí que aproveitou esse momento do hype para começar a indicar a gente de uma maneira tão insana. Foi muito assim, o dia da indicação maluca, sabe? Isso sem falar de quem pediu indicações de histórias. Gente, a pessoa tá na internet criando conteúdo literário há tanto tempo, há tantos anos, e nunca leu uma história de protagonismo LGBTQIA+. E aproveitou esse momento específico para pedir indicação. Então, por favor, nos apoie, nos leia e espalhe a nossa palavra por aí. Lembre-se, novamente, a obviedade que é LGBT não é gênero literário. Me conta se você acompanhou todo esse caso que aconteceu mais uma vez nas redes sociais e o que você acha de tudo isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!